Santo Antônio de Pemba caminhou 7 anos à procura de um anjo. Esse é uma prece cantada, também chamada de ponto cantado. Santo Antônio, de valoroso serviço à causa do Cristo, desde séculos e séculos, vem orientando, consolando, amparando, conduzindo, ensinando sempre sempre as leis divinas, valorizando sempre o amor que Jesus nos ensina há mais de 2000 anos. Seja na Igreja Católica, seja na doutrina espírita, dando nome e sendo patrono de diversas instituições, Santo Antônio de Pádua, Santo Antônio de Pemba, né, mais na lei de Umbanda. E na Umbanda, Santo Antônio é associado ao trabalho dos Exus, Pombogiras, dos guardiões do astral, os soldados, aqueles que ficam na linha de frente no combate ao mal. Então, meus amigos, peço licença, hoje vamos falar um pouquinho dos Exus, não é? Embora eu não seja grande autoridade, não seja um grande conhecedor, falo mais de espiritismo, da doutrina espírita, falo mais do kardecismo. Mas hoje eu vou abrir uma exceção. Firma a ponto, segura a pemba, que é longa caminhada. Quem tem fé tem tudo, quem não tem fé não tem nada. Quando a gente fala de Santo Antônio, na prática de muitos cultos de Umbanda, né? A Umbanda tem muitas vertentes, algumas sincretizadas com santos católicos, outras que não são tão sincretizadas assim com santos católicos, mas a Umbanda, que é a Umbanda mesmo, ela tem um compromisso com a caridade, com a gratuidade, com a prática do bem. Ela, claro, ela vai se organizar na, na ela vai se organizar em grupos espirituais que se manifestam como caboclos, pretos velhos, exus, crianças chamadas de beijadas, não é? E quando a gente tem a figura do santo católico dentro da Umbanda, a gente tem lá na sua gênese material, na figura do caboclo das sete encruzilhadas, em 1908, quando a Umbanda ela é instituída. Ainda não era chamada de Umbanda, foi chamada de Alabanda, mas isso é uma outra prosa. Ele coloca no altar desse culto imagens católicas, né? Ele não é o primeiro a fazer isso, certo? Nas macumbas cariocas, em vários cultos como Terecô, Tambor de Minas, Xambá, que são até mais antigos que a Umbanda, você também tem santos católicos no altar. Até mesmo alguns terreiros de candomblé, né? Você encontra imagens católicas. Mas, como culto organizado, com a manifestação de espíritos para a prática da caridade, com a manifestação de caboclos e pretos velhos, e chamando de Umbanda, bom, Caboclo das Sete Encruzilhadas foi o primeiro, né? E reforço, antes disso já se manifestavam índios, já manifestavam-se pretos velhos, se manifestavam indianos, se manifestavam espíritos Brasil e mundo afora. Mas com uma codificação, com uma organização regimental, com uma norma prática mediúnica espiritual, a Umbanda começou com o Caboclo das Sete Encruzilhadas e até agora não se provou o contrário. Dia 13 de junho, né, durante o período junino, das festas juninas, né, que é um movimento cultural brasileiro fantástico, nós temos a comemoração a Santo Antônio, uma figura medieval de grandes faculdades mediúnicas, que foram um frade. Santo Antônio, né, ou Antônio de Pádua, ou Antônio, né, português, enfim, ele tinha associação a diversos milagres
que o Espiritismo e a Umbanda reconhecem como manifestações mediúnicas, manipulação do fluido universal, que o Espiritismo ele destrincha esse conhecimento, sobretudo no Livro dos Médiuns, no Livro dos Espíritos. Não podemos esquecer também da Revista Espírita, mas sobretudo nessas duas obras basilares, né? E como Santo Antônio foi parar como padroeiro dos Exus. Isso foi muito interessante. Exus de Umbanda, tá? Quando eu falo isso é de uma forma específica na maior parte dos cultos. Sempre bom lembrar. Santo Antônio vivia pelos caminhos da vida, na estrada, sempre trabalhando, sempre conduzindo, sempre orientando. Os Exus eles são associados ao trabalho mais braçal dentro da espiritualidade. São os vigilantes, aqueles que ficam nos caminhos, nas encruzilhadas da vida. É no mercado que a sociedade acontecia, né? Até virou um provérbio: isso aqui não é feira, porque feira é um ajuntamento de gente, de pessoas diferentes que estão ali para vender, para comprar, para negociar, para ensinar e aprender as regras da vida. Os Exus foram pessoas que não necessariamente foram grandes pecadores, foram pessoas comuns. Um verdureiro, um advogado, um médico, uma parteira, não é? Que foram imperfeitas, que nem eu falei. Não foram santos. Mas existem lendas de que foram reis e rainhas. Tá. Mas também foram cavaleiros, também foram pedreiros, foram pessoas comuns que ao desencarnar encontraram aquilo que por tanto tempo plantaram. Coisas boas, coisas ruins. E que através de um determinado trabalho espiritual assumem a aparência, né, para se impor, claro, para se impor, com uma instrumentação específica, né, e assumiram o epíteto, né, de Exu. É claro, o Exu de Umbanda não tem nada a ver, muito pouco a ver, com o Exu do Candomblé. Isso no livro que nós temos, Os Trabalhadores Espirituais da Seara do Cristo, é muito bem pontuado. O Exu do Candomblé é um orixá, uma energia primordial que é associada à geração de vida, ao influxo da vida material, ao influxo da vida espiritual, que foi que é antropomórfico, né? E que tem pouquíssima relação com o Exu da Umbanda, que foi um cara vivo, um cara que teve uma encarnação, ou melhor, uma reencarnação. Um tranca-ruas, um viludo, um marabô, uma sete saias, uma sete catacumbas, que assumem esses nomes ritualísticos carregados de significados e que, dentro daquela grande forma de atuação, tem uma especialização no cemitério. E André Luiz mostra alguns, né? Também exploramos isso em nossa obra. Ao longo de suas obras, André Luiz vai em um cemitério, ele mostra como é que funciona alguns daqueles trabalhadores. É claro que, por ser uma obra kardecista, ele não vai usar nomes de um culto, de uma religião, um nome que não é conhecido ou de fácil reconhecimento do público espírita. Pelo menos naquela época que ele escreveu, há 70 anos atrás. E que a Umbanda, muito mais preocupada com conteúdo do que com rótulos, absorve. Você não, isso aí, André Luiz falou sim na Umbanda, quando ele estava lá no cemitério e vê um trabalhador protegendo um espírito dementado. Ou espíritos vinculados que trabalham especializados no desencarne, espíritos especializados no passe. André Luiz chama de técnico, chama de guardião, a Umbanda chama de Exu. Cada culto, cada filosofia
dá o nome que lhe convém. Ah, mas os Exus são agressivos, boca sujas, né? Tá, tem alguma coisa do médium. E essas entidades, elas também se manifestam como as pessoas esperam que elas se manifestam. Por exemplo, eu já falei em vários vídeos, já escrevi sobre. Eu conheço alguns tranca-ruas extremamente educados, tranca-ruas debochados, que têm uma gargalhada com uma potência magnética, que aquela gargalhada não é à toa. E eu lembro, meu pai, né, o seu Edson, ele fala assim, então, uma vez um Exu falou para ele, não lembro se foi um Exu chamado Brasa ou Lasca. Exu ri de você ou Exu ri com você. Olha a sua vida como anda. E lá em Paracambi, numa das instituições que eu colaboro, tem um ponto que fala assim: olha a sua vida como anda, depois não vai dizer que Exu é feiticeiro. Que vai dizer que a culpa dos dissabores da vida não é dos Exus. A gente que é responsável pela nossa conduta. Exu, sim, ampara, consola, protege, como guarda que ele é, um guarda natural da espiritualidade, mas ele não é responsável pelo nosso livre-arbítrio. Interessante isso, né? É interessante a gente falar também que existem várias obras, né? Que Exu é isso, que Exu é um trono, que Exu é um grande mago de não sei o quê, que Exu, sem Exu não se faz nada. Então os outros espíritos fazem o que então? Ou todo mundo é Exu? Um médico espiritual, um caboclo, um preto velho. Cada grupamento de espíritos tem a sua função específica. Se as pessoas discordam disso, tudo bem, mas não confere com a realidade que você pode verificar, que você pode analisar, que você pode e deve estudar. Ora, faz sentido, eu abordo muito isso no livro, numa casa kardecista, assim, daqueles, né? Que só se estuda as obras básicas, não entra nem Chico. Que um espírito apareça de cartola, de capa e tridente? Claro que não faz sentido. Ele vai ser muito mais aceito se ele tira a capa dele, se ele tira a cartola dele, se ele guarda o tridente dele e aparece com um jaleco branco. Fala assim: ah, eu sou o guardião Zé. Zé da onde? Ah, sou Zé. Aí ele sai dali, daquele trabalho, naquela instituição kardecista e vai para a Umbanda. Aí ele pega o tridente, pega a capa, pega a cartola, então bota um paletó branco e fala assim: ah, eu sou o, o, o Zé Pilintra, ou sou o Zé das Almas, ou sou o Zé da Rua. Ora, ora, ora. O que mudou? A aparência perispiritual. Mas o conteúdo mudou? Não. Ah, mas um Exu pediu um galo para ser sacrificado ritualmente. Cada prática de Umbanda, né, é sustentada por espíritos com um determinado procedimento. Se naquela prática de Umbanda pedir um sacrifício animal, a gente tem que tomar uma certa precaução, porque a Umbanda, na sua gênese, não faz sacrifício animal. Outros cultos fazem. Até mesmo cultos que são chamados de macumbas, que para se legitimar, conseguir adeptos ou ser aceita, utilizam nomes de credibilidade, como a Umbanda. Depois volto no vídeo para pensar nisso que eu falei. Certo? Ah, mas eu fui num terreiro de candomblé e teve um tranca-rua lá que pediu. Ótimo. Beleza. Candomblé não é umbanda. E os Exus, dentro do candomblé, como eu falei, é o orixá Exu, e também existem, e eu acrescento agora, nesse momento, os chamados catiços, que foram pessoas vivas, reencarnadas, que trabalham como Exus dentro de um candomblé, que não é todo candomblé que trabalha com essas entidades, em um culto próprio. E também podem utilizar
requisitar sacrifício animal para essa ou aquela função. Quase todas, verifique, estude, vinculadas à cura, ao bem, porque eles vão manipular o sangue, aquela energia extremamente densa, para uma caridade. E aquela carne, ela será consumida depois pelos membros do terreiro. O que eu falei que o Exu faz dentro do candomblé, o sacrifício animal, sacrifício ritual, é muito vasto, muito importante e precisa ser melhor compreendido, divulgado e visualizado, certo? Aqui é apenas uma pílula muito pequenininha, beleza? Que a gente não pode demonizar, porque o sacrifício ritual dentro do candomblé, não só através de Exus, mas dos orixás, dessas energias, é algo extremamente respeitoso, com animais saudáveis, com animais escolhidos, com animais que são respeitados durante todo o processo e que depois serão consumidos. Diferentemente de animais sacrificados em abatedouros, aonde o animal ele é morto com respeito, às vezes não, mas sem sacralização. É um processo mecânico. E o animal ele vai sentindo o cheiro de sangue, vai sentindo o cheiro, vendo os companheiros dele que estão lá sendo abatidos, ele vai se assustando. No candomblé, em cultos melhor, né? Tem sacrifícios animais que não são do candomblé apenas. São feitos extremamente com muito respeito, certo? Então, vou voltar a falar dos Exus. Já está ficando até grande demais esse conteúdo, não é? Os Exus são os Exus e Pombagiras, ou Bombogiras, ou Pambungilas, enfim. Tem as grafias, né, e formas de pronúncia. São espíritos em evolução, como os caboclos, como os santos, como os mentores, como os guias, certo? Comprometidos com o bem, que jamais vão interferir no seu livre-arbítrio, que jamais vão impor sobre você a vontade deles. Eles não são também seus escravos e não querem escravos. São servos da luz que trabalham em nome do Cristo como podem, como conseguem, e assim eles vão ajudando, vão protegendo, não importa o nome. E muitas vezes eles perdoam as nossas ignorâncias, as nossas incompreensões, os nossos maus julgamentos. E nós precisamos desses irmãos espirituais, não importa o nome que nós damos a eles. Certo? Viva Santo Antônio, viva a linhagem, a forma de trabalhar dos Exus, salve os guardiões, e é isso aí. Coloque embaixo, meus amigos, suas experiências, suas opiniões, as suas divergências, as suas concordâncias, para gerar um bom debate. Curta, compartilhe esse conteúdo, ele não é monetizado, sabe? Então a ideia é divulgar o bem, quebrar estereótipos, quebrar preconceitos para que a tolerância, o respeito continuem se disseminando nas redes sociais, que é uma terra de ninguém. Abraço e até o próximo vídeo. Valeu!